Ontem o Clube do Remo venceu a equipe do Santa Rosa por 2-0, garantiu a sua passagem para a semifinal do Campeonato Paraense. Porém, hoje, os bastidores do Clube do Remo estarão fervorosos por conta da reunião que vai ocorrer do Conselho Deliberativo do Clube do Remo e do assunto que será tratado nessa reunião hoje. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre esse sobre esse relatório que o CEO do clube, André Alves, fez e que vai ser apresentado hoje à noite nessa reunião do Conselho Deliberativo. Mas antes eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e não perder os nossos conteúdos aqui do canal RS Live Esportes, porque isso é muito importante pra gente. A gente está na luta para chegar a 40 mil inscritos e contamos demais com o teu apoio, contamos demais com a tua contribuição. Beleza? Conto com a tua força, meu parceiro. Muito obrigado desde já. Vamos falar sobre isso, gente. O Remo garantiu a sua passagem para a próxima fase do Parazão, vai jogar a semifinal. Só que hoje à noite vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo em um hotel aqui localizado no bairro de São Brás, em Belém. Vai lembrar que a sede social do Clube do Remo está passando por umas reformas e por conta disso a reunião que geralmente acontece lá, ela foi transferida para um salão de um hotel que fica localizado lá no bairro de São Brás, em Belém. E aí, nessa reunião, o assunto que será tratado será o relatório que o CEO do Clube do Remo, André Alves, fez a respeito da funcionalidade ali, do dia a dia do Clube do Remo, das coisas que funcionam, das coisas que não funcionam, daquilo que precisa mudar, daquilo que precisa manter. Um relatório geral do clube. Esse vídeo, ele não tem o intuito de polemizar com relação a esse assunto, tá? Teve muitos assuntos que foram falados por outros canais, por outros perfis, por outras páginas, levando até para um lado político da situação. E aqui não é o lado político, é o lado informativo da situação, tá? E aí, o André Alves foi entrevistado pelo Paulo Cacheado, da Rádio Clube do Pará, e ele falou sobre esse relatório, falou sobre os prejuízos que o Clube do Remo teve pela não passagem, por exemplo, da Copa do Brasil, falou também sobre a questão do público, do atual momento do Clube do Remo, e deu a entender que algumas coisas precisam mudar, que algumas coisas precisam ser diferentes para que o Remo consiga ter uma saúde, consiga ter aí um bom andamento no seu dia a dia, um bom andamento na sua gestão. Bora acompanhar a entrevista e depois eu volto com a minha opinião. E esta queda de público hoje aqui que está se vendo? A tradição do Clube do Remo, André, aqui é jogar sempre com o Mangueirão lotado, no mínimo de público do Clube do Remo, quando dá pouco, dá em torno de 15 mil torcedores. O que a avaliação que você faz com relação a essa queda de público? Eu acho que hoje vamos chegar próximo aos 15, acho que até um tempo atrás a gente tinha quase 10 mil pessoas, entre gratuidades e ingressos vendidos, ainda tem agora o pessoal do sócio, né, para vir para o jogo. Acho que é um fim de mês também, pesa um pouco, e tem algumas coisas que a gente precisa agora consertar dentro da gestão do clube para que a gente consiga de fato embalar isso aí. Eu acho que pegar agora um mês de abril melhor. Vamos ver se a gente consegue hoje passar desse jogo que é dificílimo, e aí passando acho que a gente consegue ter um abril melhor aí, mais calmo. Uma delas que carece de uma reorganização. Exatamente. Mas o presidente está empenhado, a gente está pronto aí para trabalhar no melhor para o clube, acho que vai dar tudo certo. E essa eliminação, não cheguei a falar contigo, 2 eliminações, né, 2 Copas. Não estavam. A Copa do Brasil, a gente, por estar jogando em casa, acho que a gente tinha uma perspectiva boa de tentar passar. O Criciúma é uma equipe que vem de Série A, então é bem difícil, bem complicado. Agora, sair tão cedo na Copa Verde não estava nos planos, acho que a gente precisava chegar um pouquinho antes. Mas acho que a gente tem que olhar para frente, temos que olhar para a Série B agora. O Paraense agora, que é importantíssimo também, temos aí essa primeira batalha aqui, depois de mais 3 jogos, a gente passando pelo Santa Cruz. E olhar para a Série B, que acho que é o principal desafio do ano. Onde treinar o Clube do Remo? O Baenão está passando por uma reforma, gramado do CT também. E aí, André? Estamos atrás, estamos correndo lá, o tempo, precisamos olhar um pouquinho para o tempo aí para ver se ajuda, mas as obras lá no Baenão, no gramado, estão a todo vapor. A gente está trabalhando para que a gente consiga o mais rápido possível ter o Baenão para treinar. E agora vamos esperar o jogo de hoje aqui para a gente tomar a decisão melhor de onde serão os treinamentos. E aquela maquete, aquele projeto que você no programa Conversa com o Leão deu uma alegria no torcedor do Fenômeno Azul. Está em andamento? Está na mão do presidente? Como é que está? Tá na mão, já foi apresentada uma prévia, foi feito alguns concertos.
Acho que para essa semana aí, se Deus quiser, a gente consegue finalmente soltar. Acho que em 2026 o Remo poderá ter seu centro de treinamento? A gente tem que trabalhar para isso. A gente tinha aí mais uma fase de Copa do Brasil que ajudaria bastante, mas é o que eu falei no teu programa e repito, a gente tem que ter uma gestão boa, processos implementados, projetos prontos, projetos duradouros, e aí a gente vai fasear isso e vai começar a correr atrás de orçamento para terminar o CT. Com a saída, para encerrar contigo, com a saída do Clube do Remo, da Copa do Brasil, o Remo deixou de faturar quanto, hein, meu caro senhor? Você tem aí a cota, mais o público, né? Com certeza seria um jogo grande. A gente está falando de pelo menos uns 5 milhões aí que a gente deixou na mesa aí, mas que a gente tem que agora olhar para frente. Tá, então, gente, o que o André Alves falou com o Paulo Cachado, inclusive agradeço à Rádio Clube do Pará pelo conteúdo. Eu ainda estou me recuperando de uma cirurgia que eu fiz, odontológica, né? Já estou bem melhor, graças a Deus, mas isso daí me impossibilitou de estar na beira do campo. Mas agora, a partir dessa semana, já estou mais tranquilo com relação a isso. Mas vamos lá, bora falar sobre essa situação. É inegável que algumas coisas precisam realmente mudar dentro do Clube do Remo. Que coisas são? Aí, meu amigo, tem várias. Inclusive, o André Alves falou sobre o projeto do CT, que já está na mão do presidente Tonhão, para que ele possa aprovar ou não. Algumas coisas ainda vão ser ajustadas, né? Mas outras coisas precisam ser aprimoradas. E aí, quando ele fala sobre essa questão aí desse relatório, é importante pensar no seguinte: o papel do CEO é justamente cuidar da gestão. E um relatório desse, ele faz justamente isso, ele vai atacar justamente naquilo, ele vai justamente cuidar daquilo que vai ser bom para o clube. E aquilo que não for bom, ele vai analisar, ele vai olhar e vai apontar. Agora, eu conversei com algumas pessoas que inclusive trabalham dentro do Clube do Remo, vivem o Clube do Remo, e eles falaram para mim: Ronaldo, tem gente que tem muitos interesses próprios dentro do Clube do Remo. E a gente sabe muito bem que o interesse próprio, às vezes, visa justamente o próprio interesse próprio e não olha para o interesse do clube. E às vezes até deixa o clube doente, no modo de dizer. Então, essa reunião hoje, pelo que eu conversei com essas pessoas que são ligadas à diretoria do Clube do Remo, falaram para mim: Ronaldo, essa reunião hoje vai pegar fogo. Essa reunião hoje vai ser complicada. Essa reunião hoje vai apontar muita coisa errada que está acontecendo dentro do Clube do Remo e que o presidente Tonhão precisa agir. E até falo, né, que o Tonhão tende a agir para que isso não aconteça mais. Inclusive, nessa reunião, está sendo organizado nas redes sociais um protesto de torcedores. Eu não sei como é que vai ser isso, porque o torcedor não vai ter acesso à reunião. A reunião, geralmente, de Conselho Deliberativo é fechada. Ela não tem abertura nem para a imprensa e nem tampouco para o torcedor, somente para os conselheiros e membros da diretoria. Que fala que é a Direx, no caso, né, a diretoria executiva. Então, assim, vai ser uma reunião quente, vai ser uma reunião calorosa, vai ser uma reunião tensa, mas que, se o Remo quiser avançar e se o Remo quiser crescer e evoluir, vai precisar ir para o embate contra essas pessoas que estão se aproveitando da instituição pelos seus interesses próprios. Isso é fato, isso não tem como discutir. Vamos aguardar o que vai ser tratado nessa reunião, se vão aceitar o relatório ou não. O fato é que esse relatório existe, o relatório está nas mãos aí do CEO e ele vai apresentar esse relatório na reunião do Conselho Deliberativo que vai acontecer hoje à noite nesse hotel localizado no bairro de São Brás. E a gente vai acompanhar o andamento de todos esses fatos. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, não perca os nossos conteúdos. É muito importante ter você junto com a gente, acompanhando os conteúdos, acompanhando aqui todos os materiais produzidos no canal RS Live Esportes e nos ajude a chegar na marca de 40 mil inscritos. Isso é muito importante pra gente. Forte abraço e até a próxima!